O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos, por favor. Nós estamos vivendo estes últimos dias, os últimos dias do ano litúrgico, este ano B. Estamos no 33º domingo do tempo comum e já no próximo domingo é a festa, a solenidade de Cristo Rei, o último dia do ano litúrgico. Depois iniciaremos já o Advento. Neste período, tanto hoje como no próximo domingo e também nesses dois próximos domingos do Advento, nós vamos refletir mais profundamente sobre o fim dos tempos. Hoje o Senhor Jesus vai nos colocar aqueles eventos que acontecerão antes da segunda vinda de Jesus. É fato que ele virá uma segunda vez, não é uma opinião particular. Também não é uma opinião particular, uma escolha, mas é um dado da fé que haverá o fim dos tempos e que neste fim dos tempos, que antecede a segunda vinda de Jesus, haverá uma apostasia geral da igreja. Que é apostasia? É abandono da fé. E a fé se escurecerá. Assim como Jesus vai profetizar aqui neste sinal do sol, da lua, das estrelas, o sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho. O sol é o Cristo, o sol nascente. É claro que ele não perde a sua luz, mas a luz de Cristo que brilhou para nós no Natal, brilhou na sua ressurreição, essa luz pode ficar obscurecida se a nossa fé se escurece. E nós vimos isto em toda a história da igreja. Desde que a igreja nascente chegou, nós vimos muitos períodos em que a fé esmoreceu. Nós vimos muitos sinais que poderiam ser chamados sinais do fim dos tempos, e na verdade não foram o sinal definitivo do fim de todos os tempos para a vinda de nosso Senhor, mas foram sinais do fim daqueles tempos. Nós temos muitos sinais de apostasia, de cisma na igreja, de divisão, como a divisão do Ocidente e do Oriente, lá no século XI. Nós temos no século XVI a grande apostasia com a heresia protestante, quando houve uma grande divisão também, até hoje
continuam se dividindo os cristãos, períodos que marcam o fim de cada tempo também. Então, ninguém sabe qual destes fins será o fim definitivo. Então, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Nós não sabemos em que dia e hora o Senhor chegará, mas nós sabemos que este tempo findará. E nós vemos também no nosso tempo estes sinais de que este tempo está terminando. Nós vemos diante de nós uma grande apostasia, um sinal de abandono, sinais de abandono da fé. Nós vemos isso, por exemplo, no nosso país, nas leis, na nossa nação, nas ideologias, nas escolas, universidades. Nós vemos uma debandada geral, e alguém poderia dizer: é o fim dos tempos. Pode ser, pode também não ser. É certo que nós precisamos estar preparados para, quando chegar o fim destes tempos, o fim definitivo, nós precisamos estar prontos para nos alegrar com aquele que virá. Ele virá para renovar a face da terra. Ele não virá somente para destruir, mas ele virá para reunir aqueles que são suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Nós queremos estar com ele. Portanto, nos comportemos tal qual ovelhas de Jesus. O fim dos tempos é anunciado também na profecia de Daniel, na primeira leitura. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. São Miguel, nosso São Miguel, que aparece aqui no Antigo Testamento, no livro de Daniel, por volta do século III a.C., que tem essa profecia de Daniel. E aqui ele vai profetizar sobre o fim dos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Como disse, o mundo passou por vários momentos de fim, vários momentos de tribulações, de abandono da fé, mas nenhum desses foi ainda o fim. Passará um tempo, será o nosso? Não sabemos, em que será o último, será o definitivo fim. Então se levantará Miguel. Os judeus não tinham noção no Antigo Testamento da realidade do céu. Eles não sabiam plenamente o que era a vida eterna. Não. Eles esperavam uma terra prometida. Então a cultura judaica dizia que eles esperariam no Senhor aquele grande sábado em que eles descansariam após a morte, esperando então o Messias que viria. E então haveria ali as promessas de Deus que eles não sabiam ao certo como seria. Só por volta do século III a.C., mais ou menos quando é escrito o livro de Daniel, e também nesse tempo o livro dos Macabeus, são os dois livros que nos falam sobre a realidade da vida eterna, que Daniel, por exemplo, vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Então está falando lá da ressurreição final. Uns despertarão para a vida eterna, outros despertarão para o opróbrio eterno, para o inferno. Esse é o julgamento final, que acontece depois da segunda vinda de Cristo. Embora eles ainda não sabiam aqui, essa é uma profecia daquilo que virá no futuro. Agora estamos vendo então, meus irmãos, esta escatologia, este ensinamento da igreja, que é do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo, do julgamento final. Mas é certo
que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Isso poderia nos fazer deixar para depois, deixar para mais tarde. Não sabemos, passaram já tantos tempos e não foi o fim dos tempos. Então nós poderíamos deixar de pensar que também a nossa vida, a vida de cada um de nós terá um fim. Esses dias mesmo passei por uma provação, numa viagem. Enquanto eu voltava da viagem, 1.300 quilômetros de carro. Então, faltando só 100 quilômetros para os 1.300, ali, depois de Cristalina, buracos na pista enormes, uma pista escura. Então, avistamos lá um acidente, um caminhão com um carro. E aí, passamos também meu carro nos buracos, no mesmo buraco, e furaram os 2 pneus. Furou os 2 pneus, não tem como andar. E aí, depois de tomar algumas providências, fomos lá verificar aquele acidente, né? Também prestar algum apoio, porque o bombeiro ainda não havia chegado, nem a polícia, nem ninguém. Havia acabado de acontecer aquele acidente e o senhor do carro, né, acabou falecendo de frente com um caminhão, né, uma pista toda esburacada. Ele perdeu a vida. Provavelmente estava vindo do trabalho com o carro cheio de ferragens. Também o dono do caminhão trabalha e estava indo para o sul do país. Ficou bastante consternado por ter acabado participando da morte do irmão, daquela pessoa que ele nem conhecia. E os bombeiros, depois que chegaram, não acharam documentos, não acharam celular, não sabia quem era aquela pessoa. Enfim, prestei alguma assistência, dei a minha bênção, não sabia se aquela pessoa estava ainda viva ou não. Pedi a Deus a misericórdia a ele, né? Ele teve a graça de que um padre passasse logo depois, né, no seu acidente, né? E que o padre parasse, né? Talvez pelos 2 pneus, né? Não sei se o padre pararia se não tivesse os 2 pneus furados. Então, eu me pus a pensar, não é? Quanto prejuízo que eu tive com aquele carro. Fiquei pensando quanto que eu poderia gastar e me lamentando comigo mesmo, com meus botões. Então, uma voz de Deus que senti, me disse: quanto vale a sua vida? Quanto vale a nossa vida? Porque a minha vida foi poupada daquele senhor, não. No mesmo lugar, no mesmo buraco. Ele morreu, eu não. Eu pude prestar alguma assistência espiritual a ele, mas poderia ter sido eu lá. Afinal de contas, ele não tinha nenhum documento. Então parece que Deus também queria dizer: poderia ser você ali, naquele lugar. É certo, meus irmãos, que chegará a nossa hora. Não sabemos quando, nem como, nem onde. Ela virá de surpresa. Será o nosso encontro com o Senhor. Então nós iremos logo ao paraíso? Não. Nós não vamos direto ao paraíso. Nem os santos vão direto ao paraíso. Os santos e os pecadores, todos os seres humanos, de todas as religiões, todos passam pelo julgamento. Os padres também passam, e o julgamento dos padres é mais severo, porque nós recebemos muito, então temos muito mais responsabilidade. Então, quando nós fecharmos os olhos a este mundo, acontecerá o nosso julgamento pessoal. Então, depois sim, poderemos ir ao paraíso. Será muito difícil. A maioria dos bons católicos irá ao purgatório, dos bons católicos, mas aqueles que só têm uma fachada de ser católico, esses irão diretamente ao inferno. Aqueles que morrem em pecado mortal, seja um pecado mortal, eles irão diretamente ao inferno após o seu julgamento pessoal. E de lá
não há saída. Do inferno não tem porta de saída. O purgatório tem uma porta de saída, só uma, para o céu. Mas do inferno não se sai, eternamente ficar no tormento. Portanto, meus irmãos, cuidemos da nossa vida hoje. Nós não queremos perder este grande dom que Deus nos deu, não somente para ficar mais um pouco aqui, mas para ficar nesta terra por um tempo que vale a pena e de um jeito que vale a pena. E vale a pena ficarmos aqui se formos para a eternidade e vivermos com Deus no paraíso, mesmo passando pelo purgatório. Que o Senhor possa nos acolher assim, que Ele acolha também a alma dos nossos irmãos, por quem nós rezamos, por quem a Sagrada Escritura nos diz, aqueles que estão no purgatório, como o livro dos Macabeus vai nos dizer, oferecer orações e sacrifícios pelos mortos é uma prática agradável a Deus. Está lá no Antigo Testamento, só não tem o nome purgatório, mas a realidade está lá. Então ofereçamos muitas orações por aqueles que já não podem rezar por eles mesmos, para que também um dia alguém reze por nós e faça de nós também mais santos, passando pela purificação naquele lugar que é da misericórdia de Deus. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.